Noite, Leandro Marcondes, estou falando aqui do Escritório da Experiência de Sucesso, depois de uma longa viagem, quase 15 horas de voo, de porta a porta. Deu mais ou menos isso, mas estou aqui, acordei cedinho hoje e já me preparei para esse momento agora, porque o tema hoje é sensacional. É um negócio assim, eu estava conversando com o Fabiano agora há pouco e achei maravilhosa a ideia. Primeiro que nós vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, né, que é relacionamento com família e principalmente finanças, né, nesse assunto, mas também para você que acompanhou, que pôde ver o vídeo que nós criamos, que foi sensacional, ele fala de traição financeira. Então, eu fiquei hiper curioso, quero saber do Fabiano o que é isso, que ele vai falar sobre isso, traição financeira. Então, obrigado por cada um que já está entrando, eu vi que já tinha algumas pessoas esperando. E, por favor, como a gente fala, né, coloca aqui de onde você é, da onde você está no mundo, seja Brasil, seja Europa, seja Estados Unidos, e para que a gente possa ter uma ideia de onde você é. Boa noite a todos que já estão entrando, tem vários já entrando rapidinho. E porque assim, hoje eu estou no Brasil, mas eu sei que daqui a pouco também vai ter, daqui a pouco deve entrar aquele meu amigo que é o Flávio, que é lá do Japão. Então, para que a gente possa ter o mundo inteiro, o grande Sérgio esteve hoje aí, obrigado Sérgio por ter visitado a gente. Então, pessoal de Recife, de Campinas. E eu estava agora, como eu falei, agora há pouco eu estava falando com o Fabiano e foi muito legal, porque a gente começou a rir desse assunto, que é um assunto que eu acredito vai ser muito polêmico para que a gente fale. E como vocês já estão fazendo agora, eu estou vendo aqui no chatzinho do lado, colocando seu nome, falando onde você é, coloca mensagem, coloca perguntas. Tanto eu quanto o Leonan, nós vamos estar olhando aqui essas perguntas para que a gente possa responder no momento certo, mas interaja com a gente, porque assim, eu recebi muita mensagem no meu celular depois, Fabiano, que a gente fez o último live semana passada. Eu queria ter perguntado isso para o Fabiano. Então, assim, pergunta agora, não deixa para depois. Eu vi que tem o Douglas, meu amigo, eu só não sei se o Douglas está em Portugal ou em Londres, mas eu sei que ele mora num desses dois lugares, na verdade, nos dois lugares. Mas é isso, assim, pergunta, fala, porque assim, uma das coisas que eu mais prego e ensino é que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, você já deve ter ouvido isso falar, seja de Jim Rohn, T. Harv Eker ou qualquer outro guru no mundo. Então, compartilha ali, porque a tua pergunta pode ajudar várias outras pessoas. Então, e não deixa para depois, porque depois vai perguntar e a gente vai ter que responder, leva um tempo maior. Aqui agora é ao vivo e a cores, com esse cara sensacional, que muitos de vocês já conhecem de semana passada, muitos está sendo pela primeira vez, que está conhecendo ele. Vou deixar para ele começar a falar agora, porque ele tem muita coisa legal para falar, e daqui a pouquinho eu volto. Estou eu, Leonan, aqui no escritório, mas eu estou com ele aí, grande amigo, Fabiano Calil. Obrigado, Fabiano, mais uma vez pelo seu tempo e por você estar aqui passando todo esse conhecimento. O assunto de hoje é sensacional, né? Relacionamento, a relação família, dinheiro e traição financeira. Como assim? Explica isso para mim. Traição financeira é uma provocação, né? A gente começa, talvez, Leandro, pensando nisso, né? Que a gente, no Brasil, a gente tem esse hábito de não falar sobre dinheiro. Acho que esse é um hábito que a gente não tem. E aí, isso gera naturalmente uma traição. Vou começar por aí já, para a gente começar logo com o dedo nesse ponto, né? Imagine que, usualmente, nas casas, a gente até fala sobre vontade, sobre consumir, sobre algum desejo, mas falar sobre dinheiro em família é um enorme tabu. Seja na nossa família de origem, pai, mãe, irmãos, enfim, seja, e mais tabu ainda, numa sociedade afetiva. É muito raro que se possa falar sobre dinheiro, e a gente sabe nos Estados Unidos, isso era uma estatística, agora também já é no Brasil, que grande parte dos divórcios são causados por problemas financeiros. E aqui eu vou problematizar, né? O que significa problema financeiro? Essa família está endividada necessariamente. Muitas vezes, essa questão acontece com muito dinheiro no bolso de cada um, muito patrimônio.
E então, de novo, os divórcios acontecem não por dívida, e sim por falta de comunicação, falta de diálogo, por ser um tema muito sensível como o tema do dinheiro dentro de casa, porque a gente tinha aquele hábito ainda de que um saía para fazer dinheiro, o outro administrava o dinheiro, mas falar sobre isso não se falava, e não falamos até hoje, que esse é um ponto interessante, século XXI, 2018, continuamos não falando sobre dinheiro. Temos expectativas, achamos, fantasiamos, mas não falamos, e ao não falar e o outro tomar uma atitude, isso é interpretado como uma traição. Ele não me disse o que ia fazer, fez, tomou uma decisão, logo ele me traiu porque eu não estava sabendo. Isso acontece das duas cenas. O único detalhe hoje em dia é que um dá o cartão de crédito para o outro, os dois sabem para onde é que foi o dinheiro no final do dia, isso gera um tabu, não tem mais o esconderijo, né? Que talvez em algum momento tenha havido. Isso é mais explícito hoje em dia, até porque grande parte do consumo isso aparece dentro de casa de alguma maneira, e esse é um dos nossos desafios, só para a gente começar, então, a aquecer os motores aqui, para pensar o seguinte, e aí deixa a provocação para quem está nos ouvindo e comentar. Você fala sobre dinheiro com as pessoas do seu círculo íntimo, pai, mãe, irmãos, cônjuge, sócio afetivo? Não vou falar com os filhos ainda, que os filhos a gente quer fazer um capítulo à parte. E se você fala sobre dinheiro, você fala sobre, oi, tá tudo bem? Ou você fala quando tá tudo ruim? Ou você fala para dar uma bronca? Ou você fala para pedir para segurar? Ou você fala para celebrar? O que é que você fala em casa sobre dinheiro? A gente fala sobre os nossos tombos, eu compartilho com meus amigos dos nossos erros, a gente comentou um pouco disso no nosso primeiro encontro aqui, qual que é a diferença de eu comentar com um colega, com um amigo, assim como o Leandro provocava aqui que vocês colocassem perguntas, como que eu posso ajudar alguém do meu círculo íntimo, das pessoas que eu gosto, que eu confio, que eu quero ver bem, quando eu digo de alguma coisa que para mim não deu certo, ou alguma coisa que deu certo, né? E eu dou o caminho das pedras para ela. Eu quero fazer isso sozinho, só para mim, ou eu compartilho? Eu fico tão envergonhado assim de um tombo que eu levei que eu não conto para ninguém, ou eu conto para que eles não tomem o mesmo tombo? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia e que efeitos que isso tem, né? Porque no geral, quando a gente não fala, e é o que a gente costuma fazer, essa é a nossa prática aqui no Brasil, todos nós, raríssimas exceções, ao não falar, a gente começa por um ponto que a gente não compartilha. A gente não compartilha aprendizados, e a gente fica muito solitário nessa posição, seja tendo dinheiro, que a gente acaba achando que todo mundo é uma ameaça, seja endividados, quando ficamos endividados de alguma maneira, que a gente fica envergonhado sozinho, sem contar com apoio e ajuda de outras pessoas, né? Então, o convite aqui é para que a gente comece a falar um pouco sobre diálogo, sobre dinheiro, sobre os nossos feitos, e para isso a gente tem que dar um passo anterior. O dinheiro já é meio, como a gente comentou em alguns momentos, dinheiro e economia é meio, mas para a gente falar de dinheiro, a gente tem que dar alguns passos anteriores de dizer o que eu quero e o que eu não quero. O que eu gosto e o que eu não gosto. O que é importante para mim e o que não é tão importante para mim. E as pessoas do meu círculo íntimo precisam saber disso primeiro. E vou dizer que isso é um pouquinho mais fácil, não é simples, mas é um pouco mais fácil de falar do que sobre dinheiro de fato, né? Então, volto outro desafio para vocês. Quem podia afirmar que os pais, irmãos, sócios afetivos conhecem o que é importante para você e quais são os seus sonhos mais importantes, seus 5 sonhos mais importantes? Será que tem alguém da face da Terra que conhece as 5 coisas mais importantes do planeta para você? Alguém que, numa eventualidade, seja para que você compartilhe, que você faça, ou numa eventualidade, pudesse dizer o seguinte, olha, o que era mais importante para o Fabiano, se ele não estivesse mais aqui, era isso. É difícil, geralmente a gente guarda isso só para a gente e tem um fator ruim da gente guardar só para a gente. A gente entra muito mais fácil no nosso auto-engano. Quando eu não compartilho com alguém daquilo que eu quero muito fazer, eu mudo os planos, eu posso procrastinar, eu vou caminhando e não realizo. Quando eu compartilho com alguém, o Leandro me perguntaria assim, e aí, Fabiano, cadê aquela viagem? Fez? Eu falo, então, eu me comprometi com ele de alguma maneira e eu vou ter que, esse comprometimento social faz com que eu dê um passo. Quando eu não me comprometo, fico só comigo, pode ter certeza que a chance de eu me boicotar é absolutamente maior, né? Então, eu acho que essa é a primeira provocação da gente começar a imaginar como é que a gente lida com o nosso dia a dia, com aquilo que é importante para a gente, porque dinheiro, na minha visão,
é um sintoma já. E às vezes a gente quer discutir o sintoma sem discutir qual é a nossa grande dor ou o nosso grande desejo. Que eu acho que começa aqui a nossa dica de como é que a gente pode começar a se comunicar com o dinheiro. Mas olha que curioso, a gente não fala com os pais, a gente não fala com os irmãos, a gente não fala com os adultos, a gente não fala com nossos sócios afetivos e a gente quer conversar com nossos filhos sobre dinheiro. A gente quer dar uma lição de moral, entre aspas, no mau sentido, vou dizer assim, porque a gente quer falar para eles uma coisa que a gente não faz. A gente quer dialogar sobre dinheiro com eles, algo que a gente não faz. E grande parte que as crianças aprendem é por exemplo. Então, se a gente não fala sobre isso e querer conversar com eles, para eles soa no mínimo incoerente. Acho que esse é um primeiro ponto para a gente observar, né? Então, quando a gente tem uma prática que é nossa de conversar sobre dinheiro, de falar sobre dinheiro, de falar sobre os nossos sonhos, de falar sobre nossos momentos difíceis, de nos apoiar nesses momentos, se eles veem isso acontecendo, eu já vou precisar falar menos para eles, porque eles já conhecem algo sobre isso, né? Então, o que acaba sendo tabu para nós, para a gente trazer essa questão? Primeiro é falar de alguma coisa íntima, primeiro tabu. Segundo tabu é eu compartilhar de algo dentro de um ambiente social que a gente tem comparação no nosso país. E uma comparação que ela é muito dolorida, a gente já falou disso em outros momentos, que a gente vive num país de disparidade muito grande, econômica, né? Então, às vezes, eu falar algo da minha realidade pode, sem ser a minha intenção, agredir o outro, porque tem uma realidade muito diferente da minha. Mas será que eu preciso ser tão explícito assim? Eu não posso falar de uma experiência, eu não posso falar de um trauma meu, de uma cena ruim ou de uma cena bacana, sem ter que trazer exemplos muito particulares ou numerais, essas questões. Eu não posso dizer de um tropeço sem dizer o quanto foi esse tropeço? Será que eu não posso dizer de uma experiência sem dizer o quanto que eu tenho investido em tal coisa, mas dizer de uma experiência que eu fiz em investir, por exemplo, né? Ou de empreender? Então, como é que a gente pode compartilhar sem nos expor, manter algo que às vezes é do ambiente privado mesmo, dizer, por exemplo, o quanto ganha, ou o quanto gasta, o tamanho do patrimônio, o tamanho da dívida? Não é disso que eu estou dizendo para a gente compartilhar, mas sim porque isso não é o mais relevante, sim o que eu faço com o meu dinheiro, não o quanto que eu ganho. É o como eu uso o meu dinheiro, não o quanto que eu gasto do meu dinheiro, que é importante. O importante compartilhar é a maneira, se eu consigo, por exemplo, conectar os meus valores, o que é mais importante para mim, no meu fluxo de caixa, na minha fatura de cartão de crédito. Está lá explícito. Eu consigo deixar claro o que de fato eu consigo usar meu dinheiro, se eu de fato eu realizo aquilo que eu tenho vontade, ou o que eu não consigo realizar, por que eu não consigo realizar? Será que eu sei? Será que alguém do meu círculo poderia me ajudar a realizar isso de alguma maneira? Mas se eles não souberem, como é que isso vai acontecer, né? E a falta de diálogo sobre dinheiro vai gerando, vou dizer, uma mini bomba dentro de casa e depois vira uma enorme bomba dentro de casa, né? Imagine que alguém não gosta do comportamento financeiro do outro, só que eles vivem juntos há 15, 20 anos. Vou dar um exemplo que aconteceu muito interessante de um casal que eu atendi, que ele tinha um incômodo absoluto, épocas do passado, muitos jovens nem vão entender o que eu estou dizendo aqui, de que ela não anotava nada no canhoto do talão de cheque. No passado, existia algo chamado talão de cheque, era um pedaço de papel, que a gente anotava, escrevia um número, escrevia em extenso esse número, assinava e colocava uma data, e o banco pagava por isso. E sobrava ali no canto do esquerdo um canhoto, algo que depois que eu destacava essa folha de cheque, que dava para alguém, eu anotava ali a data, para quem eu dei esse cheque e o valor desse cheque. E esse casal, que tinha uma conta conjunta, se estressava há anos, eu vou dizer, mais de 20 anos, porque ela não anotava o canhoto e ele não conseguia com isso fazer um controle de para onde foi esse cheque. Hoje, com os meios eletrônicos, isso é muito mais fácil, né? Mas digo isso, que é um exemplo muito claro para ver, que quando eles vieram, eu falei, bom, mas essa que é a questão de vocês, vamos combinar o seguinte, vamos separar as contas correntes? Uma solução quase banal, a gente pode pensar assim do ponto de vista prático, mas que trouxe um alívio para aquele casal, porque a partir do momento que ela começou a lidar com o dinheiro dela, e ele não via mais a desorganização de algum modo, que ela se organizava de uma outra maneira, mas ele precisava do canhoto, isso fez com que eles simplesmente voltassem a falar sobre dinheiro sem estresse. Ela precisava de X dinheiros por mês, ele de Y, cada um lidava com a sua conta, ela pagava algumas contas, ele pagava outras, e assim a vida ficou mais fácil. Nem sempre ter conta conjunta é o modelo mais interessante,
E, às vezes, a conta conjunta pode ser o modelo mais interessante, depende do quê? Da dinâmica de cada dupla, de cada casal e assim por diante, né? Qual será que é a solução para vocês? Vocês falam sobre dinheiro, os dois? Cada um paga uma parte das contas? Um paga uma coisa, outro outra, ou vocês pagam tudo junto? Um administra as finanças do casal? Ou como é que é? Compartilham, não compartilham? Comentem com a gente também, para a gente saber como é que vocês lidam com isso. Porque é interessante a gente pensar que essa dinâmica ela é muito particular de cada um, né? Eu via que no passado era muito comum um fazer dinheiro, o outro administrar. Depois começou a questão dos dois administrarem conjuntamente. E hoje em dia, o que eu mais observo nos casais mais jovens é que cada um tem sua própria conta e, quando muito, eles têm uma conta conjunta para objetivos comuns, como uma viagem, uma aquisição que eles pretendam fazer, uma experiência que eles querem ter juntos. Aí, para isso, eles têm uma conta em conjunto, né? Mas que, no geral, os casais hoje em dia, cada um tem sua vida individualizada e também conseguem compactuar de algo comum, como despesas comuns da casa e assim por diante. E eu acho que esse modelo, quando a gente começa a pensar, né, o modelo como é que a gente lida mecanicamente no dia a dia, também vai falar um pouco de como que a gente se comunica no dia a dia. Onde que surgem outras traições financeiras, pegando o gancho do Leandro no começo, quando, por exemplo, eu tenho uma dívida e ela não sabe. Quando ela está no cheque especial há meses e eu não sei. Então, um está guardando, o outro está devendo, um está recebendo juros, o outro está pagando juros. Sem saber, um não sabe que um tem investimentos e o outro não sabe que o outro tem dívidas, né? Quando juntos, se vivem juntos, e principalmente se são sócios afetivos, podem estar remando cada um para um lado, e isso vai demandar muito mais energia dessa dupla, e gastam mais energia todos, porque não se falam, e curioso que fazem viagens para o exterior, enfim, juntos, compartilham de outros momentos, mas algo do dia a dia não é comunicado. E vamos pensar o porquê que não é comunicado. Não é porque um não quer e tem má vontade, ou, enfim, está querendo de fato esconder do outro. É porque a gente não aprendeu a fazer isso mesmo, né? Nós não tivemos essa escola de comunicar. Bom, a gente não tem escola nem de nos educar financeiramente, quanto mais de comunicar, que é algo mais sofisticado do que saber lidar com dinheiro, né? Comunicação é bastante mais sofisticado do que a matemática do lidar com o dinheiro. Porque para comunicação eu preciso me conhecer. Eu não consigo falar com o outro sem saber quem eu sou. Eu não consigo falar com o outro que eu estou com problema se eu não reconheço que eu estou com problema, né? Eu não consigo falar com o outro sobre algo que eu entendo que é um tabu se eu acho que é um tabu e acho que o outro não deveria saber ou que ele vai me julgar, enfim. Então, a gente começa a ter alguma suspeita do porquê que a gente não comunica. Eu já falei da vergonha, já falei da culpa, já falei do tabu. E a gente tem a censura, né, que vai nos fazendo assim, é melhor eu não comentar que vai que... E vai que o quê, né? Vai que de repente ele vai achar que eu tenho muito dinheiro e vai me pedir emprestado, vai que de repente ele vai achar que eu não sou tão bacana assim porque eu tenho uma dívida. O que que acontece? O que que acontece nessas cenas? O que que eu acho e fantasio que o outro vai achar? E o que que de fato eu acho sobre os outros, né? O que que eu penso sobre os outros? E olha que nós somos bons analistas, todos nós, né? Se a gente olha no nosso trabalho, se a gente olha na roda da família, é só ver aquela conversa que a gente tem na rodinha íntima, na hora de um café ali, fala assim, olha, o tal fulano trocou de carro, deve estar bem, foi viajar, deve estar bem, ou você viu que ele não trocou de carro, você viu que eles não foram viajar, acho que eles estão mal. A gente faz isso no dia a dia, logo a gente imagina que os outros também façam. Aí tá aquela coisa que a gente vai plantando as ervas daninhas e a gente vai colhendo isso também, né? A gente começa a julgar os outros, logo acha que os outros estão nos julgando. E é verdade, a gente julga e os outros não julgam, nós somos assim, somos seres humanos críticos, né, de algum modo, mas a gente ainda faz desse modo que eu queria que a gente mudasse pelo menos a forma. Sejamos críticos, mas críticos no sentido de que a gente possa transformar o outro. Crítico para dizer, olha, eu não acho bacana você fazer desse jeito, eu acho que você podia fazer de um outro como eu já fiz, eu queria compartilhar algo da minha experiência que talvez possa contribuir com você, e assim por diante. Então, como que a gente pode, como que a gente consegue usar desses nossos tabus, vergonhas, enfim, para a gente transformar um tanto isso, né? Eu costumo falar já há muitos anos que eu acho que um dos caminhos que a gente vai ter de solução e de uma nova forma de lidar com o dinheiro é a gente sair da questão da dependência para a questão da autonomia, a gente sair de uma posição vitimada para uma
condição onde a gente possa ser, de fato, mais protagonista e se responsabilizar, e nos responsabilizar pelas nossas atitudes, e para que a gente possa se responsabilizar pelas nossas atitudes, a gente precisa reconhecer quais são as nossas atitudes, né? A gente precisa deixar de dizer que a culpa é do cartão de crédito, ou que a culpa é da instituição financeira, ou que a culpa é do governo do meu chefe. E eu preciso começar a trazer que a responsabilidade é minha, e às vezes eu preciso trazer isso para minha família de modo muito explícito, do tipo, eu estou nesse momento recebendo menos dinheiro porque a área que eu atuo está sofrendo uma crise, porque eu tive uma atitude, não é que meu chefe, né? Eu tive uma atitude que eu fui mandado embora, e eu preciso agora do apoio de vocês, que são as pessoas mais íntimas no meu círculo. Ou, eu estou numa fase muito bacana, acabei de ser promovido, eu estou absolutamente alucinado com isso, e preciso de ajuda de vocês para manter os pés no chão. Ou, eu vou ter uma bonificação extraordinária esse ano, infelizmente não deve ser o que vai acontecer com a maioria por causa da crise, mas quando eu tenho um prêmio, uma bonificação, algo fora da curva, como é que eu posso compartilhar isso com a minha família de um modo a gente pensar nos nossos planos de curto, médio e longo prazo? Às vezes eu quero só celebrar, às vezes eu quero só olhar para o lado bom e só para o hoje, e não compartilho também dos momentos futuros que virão. Quando eu compartilho com o outro, eu consigo ser um pouco mais racional, sem deixar de celebrar. Mas lembra que comunicar, falar, compartilhar, vai fazer com que a gente ganhe maturidade na lida com o dinheiro, que é o que a gente deseja, né? Vou parar de falar um pouco aqui, Leandro, para a gente ouvir um pouquinho o que eles estão dizendo, comentando. Eu não estou enxergando os comentários aqui, porque da outra vez eu fiquei meio confuso, não sabia se eu olhava para baixo, para frente, enfim, na tela, para a gente começar a ter uma interação. Eu não estou te ouvindo, tá, Leandro? Tá me ouvindo agora estou. Beleza. A Cássia, eu tinha visto uma pergunta lá atrás, ela começou, eu anotei aqui para poder. Cássia Regina. Ela falou: boa noite. Como quebrar padrões limitantes com relação a dinheiro? Como sair da estagnação? Então, foi uma pergunta que ela fez logo no início que você estava começando a falar. Boa. Padrões limitantes, crenças, acho que essa é uma coisa muito bacana, e a gente tem um pouco da nossa história, da maior parte dos brasileiros de origem cristã, e a gente sofre um tanto com isso. Eu diria que é uma leitura mal feita na minha percepção e julgamento aqui, de que não é exatamente isso que fala o cristianismo, mas de alguma maneira como a gente interpreta a parte ruim, né? O lado de que ter dinheiro é sujo, de que quem tem dinheiro não vai para o céu, estou simplificando muito aqui para a gente só ilustrar, mas a gente acaba caminhando um pouco com isso, principalmente nessas crenças de que para mim não vai dar, eu não sou capaz, investimento não é para mim, bolsa de valores não é meu mundo, eu nunca vou ganhar dinheiro. E acho que crença limitante tem uma coisa muito bacana. Primeiro, vou usar a comunicação, que é o nosso tema de hoje, que acho que é um dos grandes antídotos na minha percepção, quando eu começo a falar para alguém íntimo, alguém do meu círculo, que eu confio, sobre o que eu penso sobre dinheiro, e me permito ouvir a opinião do outro, eu posso começar a oxigenar um pouco aquilo que eu tinha muito endurecido, enraizado, como isso não é para mim, né? Então, eu acho que educação é um caminho, comunicação é um caminho, Cássia, para que a gente possa começar a flexibilizar e entender que, bom, eu não entendo nada, vou dar um exemplo prático aqui, eu não entendo nada do setor de energia no Brasil. Mas se a gente começar a ler uma vez por semana sobre ações de energia, empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira sobre energia, uma vez por semana, segundas-feiras, por 1 hora, durante 2 anos, eu não tenho dúvida, Cássia, que você vai ser uma das boas conhecedoras do setor de energia em relação aos nossos pares investidores brasileiros daqui a 2 anos. Então, tudo que a gente quiser, a gente consegue mudar. Tenho absoluta crença nisso. A gente só precisa querer mudar. Às vezes, uma crença limitante me protege. Me protege, por exemplo, de eu manter-me numa posição dura, cômoda, enfim. Se eu falo que investimentos não é para mim, eu também não vou precisar me envolver com esse assunto. Agora, se eu percebo que eu quero melhorar, que eu quero investir, que eu quero começar a conhecer de bolsa de valores, que é o exemplo que eu trouxe aqui, e eu tinha uma crença limitante que investimentos não era para mim, se eu começo a me educar com esse assunto e começo a conversar mais com as pessoas sobre isso, daqui a algum tempo, não é um passe de mágico, mas daqui 6 meses, 2 anos,
eu já entendo melhor de investimentos, já estou mais encorajada com isso, já estou mais flexibilizada, já tirei essa crença que era forte para mim e posso dar alguns passos de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu perfil, enfim, né? Mas eu creio, Cássia, que sempre que a gente coloca, primeiro, reconhecer quais são nossas crenças, né? Segundo, por exemplo, tem gente que tem crenças de tudo quanto é maneira, né? Que eu nunca vou ganhar dinheiro, que eu nunca vou guardar dinheiro, que investimentos não é para mim, que casamento é sempre um problema, que filho acaba com as finanças de um casal. Tem crenças de todos os jeitos, né? E a gente está falando aqui de finanças e família, que é um dos temas que a gente quer colocar, e dos círculos íntimos. E se a gente compartilha essas nossas questões com o outro, a gente começa primeiro a reconhecer, e ao reconhecer a gente tem alguma possibilidade de mudar. Mas obrigado pela pergunta, Cássia. Fabiano, você falou esse negócio de filho agora, né? Eu comecei a rir aqui porque eu falei assim, eu estava agora, no domingo, eu fiz uma festinha de aniversário do meu filho, na sexta-feira foi o aniversário dele, e no domingo a gente fez um piquenique no parque. E é engraçado que, assim, tinha um casal lá, ele é colombiano e ela é brasileira. E aí ele falou assim, ele tinha 2 filhos, ele tem um casal, e eu tenho 3 filhos, né? Aí ele falava assim, cara, mas como é que pode? Porque, assim, até 2 filhos é um custo. Quando vem o terceiro, o custo aumenta absurdamente. Porque você tem mais gastos, não tem jeito. Mas o que foi assim, ele está preocupado em ter o filho, eles querem muito ter um terceiro filho, mas essa preocupação que alguém falou para ele que não é só mais uma pessoa, que praticamente dobra o custo, ele ficou com essa crença na cabeça dele. Como é que uma pessoa dessa pode trabalhar? Ele está se privando. Por que eu estou falando isso? Você, no momento um pouco anterior, você falou sobre compartilhar os seus 5 sonhos, seus 5 desejos. Até a Viviane comentou sobre isso. Nossa, que legal, eu não sabia disso, vou compartilhar. Né? Como funciona num caso desse? Como é que uma pessoa dessa pode pensar diferente ou ser ajudada, visto que ela quer tanto ter um filho, um terceiro filho, mas no pensamento dela, esse terceiro filho vai dobrar o custo de vida deles? Bacana. Eu acho que a questão dos filhos, a gente pode até voltar para o ter ou não ter filhos antes de ir para o terceiro, né? Porque eu acho que essa é a pergunta de muitos casais jovens, né? Assim, nossa, eu quero ter filhos, mas acho que essa é pior ainda, porque assim, filhos não é para mim, né? Se filhos não é para mim, porque eu não me vejo como pai ou como mãe, isso é um assunto. E eu acho que é um assunto de outro fórum, né? Mas se eu entendo que eu tenho vontade de ter filhos, meu companheiro, minha companheira também tem vontade de ter filhos, ambos querem, e colocam como um argumento de não ter filhos a questão econômica e financeira, aí eu acho que vale de fato um grande alerta, né? Porque, claro, vamos lembrar que filhos, ou qualquer membro adicional, né, na nossa família, por um tempo vai ser nosso dependente econômico, isso vai fazer com que a gente tenha despesas diferentes das que a gente tinha até então, talvez novas despesas de certo modo, e isso é verdadeiro, né? Mas, de modo geral, a gente pode perceber, e observando as famílias, eu acho que esse é um exercício que eu faço já há muitos anos, muito curiosamente, esses seres que aparecem na nossa vida fazem com que a gente vire outro ser também. É muito interessante o quanto que, usualmente, uma família, quando passa a ter filhos, ela se organiza de uma maneira diferente. A questão da maturidade no trabalho, ela aparece de um outro jeito, a responsabilidade muda de um outro jeito. Vamos lembrar que no passado, não tão distante, isso era a regra nas corporações, eu só promovia para algumas questões pessoas que fossem casadas e tivessem filhos. Se eles não tivessem essa condição, eles não assumiam algumas funções. Isso é num passado recente nas nossas áreas de recursos humanos aqui no Brasil. Por quê? Porque entendia-se que naquele momento ele tinha uma certa responsabilidade que uma pessoa solteira talvez não tivesse. Isso não é mais verdadeiro hoje em dia, isso não é mais uma prática hoje em dia, mas o que eu quero dizer é que a vinda de um filho não significa que é só saída de dinheiro, né? Porque eu acho que essa é uma leitura, mas é uma leitura muito parcial. O que eles trazem de outras coisas, de outros ganhos, nos nutrem de uma outra maneira e nos permitem fazer coisas tão diferentes que a gente nunca imaginou. Isso é o exercício da paternidade e da maternidade, que faz com que a gente amplie muito o ser que nós somos. E a gente é capaz de fazer muitas coisas que a gente jamais imaginou que fôssemos capazes, né?
E então, quando a gente tem uma cena de um casal que diz que não vai ter uma questão financeira e econômica, e alguns têm vontade de fazer contas, e a gente até ajuda um pouco a fazer contas, a pensar um pouco nisso, mas para desmistificar de que não é por uma questão econômica que alguém não tem filho, haja visto, vamos olhar para a nossa humanidade como um todo, se alguém pensasse nesse assunto, e essa fosse a única métrica, a gente não teria mais de metade da população mundial, né? Então, a questão econômica não é única. Claro que eu preciso só vigiar quais são as minhas expectativas. Então, se eu quero dar um certo padrão de educação para todos os meus filhos, eu quero dar um imóvel para cada um dos meus filhos, eu quero dar um carro para cada um dos meus filhos, eu tenho, mas esse desejo de novo. Eu gosto de pensar assim que meu filho nem nasceu. Esses planos são todos meus. E talvez eu esteja preocupado em frustrar o meu desejo de não dar aquilo que eu gostaria de dar para o meu filho. Mas eu nem sei se ele quer, nem sei se ele vai fazer faculdade, ainda que seja o meu desejo. Eu nem sei se ele vai gostar de carro, talvez se os filhos estão para nascer agora, eu acho que nem vai ser carro o assunto deles mais para frente, e nem vai ser uma moradia própria. Eu acho que os assuntos serão outros. Tendo a dizer que os filhos da atualidade vão custar de jeito diferente do que custaram os filhos do passado, vamos pensar assim, né? Porque o que a gente tinha como expectativa de uma certa educação, de um certo modo de se locomover e de morar, já vai ser diferente, já é absolutamente, a gente está reformando todo o modelo de educação, a gente está reformando a forma de mobilidade urbana, a gente tem os co-housing surgindo, né, os coworkings, então acho que a gente vai mudar muito isso, e eu acho que uma certa despesa que a gente já teve vai ser diferente, a gente está indo para uma economia mais compartilhada, o que eu diria que se as pessoas têm vontade de ter filhos, que os tenham, com a responsabilidade de saber se eu estou a fim de ser pai, se estou a fim de ser mãe, e se essa dupla está bem, se essa soma da sociedade está sadia nesse momento, e o que eles entendem? Dupla de adultos, primeiro. O que eles entendem que ganham, o que eles entendem que perdem, sempre tem escolhas para fazer em qualquer escolha da vida, inclusive de ter um filho, e se eles estão com vontade de bancar isso e por quais razões, né? Por exemplo, eu acho que tem muito cuidado, e aí vai entrar um pouco o chapéu do psicanalista aqui, eu quero ter um filho porque o meu filho precisa de um irmão, porque o meu filho precisa de um irmão, ou porque eu, pai, e eu, mãe, queremos ter mais um filho, né? Isso faz sentido para a nossa família. É só um pouco de cuidado para esse argumento de meu filho está precisando de um irmão, né? Acho que esse é só um cuidado para a gente ter as nossas razões aqui, né? E cada família tem um. Pois não, Léo? Fabiana, aproveitando esse ponto que você falou aí, daí não seria uma coisa de costume das pessoas não terem autorresponsabilidade? Então, ele quer muito ter um outro filho, mas ele, né, não é culpa, mas ele joga essa responsabilidade no filho, porque ele precisa de um irmãozinho. Não é bem assim, né? Porque é muito mais difícil eu assumir que eu quero ter 5 filhos do que dizer que a gente teve porque ele estava sozinho e precisava de um irmão, porque senão um filho único sabe como é que é, né? E daí a gente entra naquela coisa que a gente não explica, como é que é o quê, né? Qual o problema de ser um filho único, enfim. Até porque a geração minha, sua, era muito raro os filhos únicos, né? Era a exceção. Hoje é mais raro ter 3 filhos, né? E muito rapidamente a gente mudou, né? Mais raro a gente ter 3 filhos do que ser filho único nos dias atuais, né? Então, acho que é isso que a gente precisa começar a pensar, que tem uma mudança ocorrendo, mas, de novo, o desejo das pessoas de terem filhos, acho que o limitador mesmo econômico, a gente já falou, e concordo com você, Léo, que muitas vezes é eu assumir o meu desejo e me responsabilizar por ele, seja ele quantos filhos forem, por exemplo, né? A gente fala muito sobre a responsabilidade da pessoa em tudo, né? Que é o resultado da vida dela, as decisões as quais ela tomou no passado. Uhum. Aí tem uma pergunta, aproveitando esse gancho, do Juliano Pilger. Acho que, desculpa se eu pronunciei esse sobrenome errado. É como despertar a comunicação financeira entre o casal quando existe pensamentos diferentes sobre carreira e negócio. Vixe. Uau, boa. Mas é uma bela pergunta, né? Mas eu vou dizer porque essa pergunta é mais fácil de responder, porque a gente está falando de carreira, fazer dinheiro, e negócios, fazer dinheiro em princípio, né? Claro que pode ter investimento nos dois, como uma pós-graduação para carreira, ou uma outra língua para carreira, e também pode ter um investimento nesse negócio próprio, enfim. Eu diria que uma das dicas que a gente usa, e que a gente costuma fazer no processo de planejamento financeiro, e que ajuda muito a explicar isso, é olhar um pouco para as famílias de origem de cada um. Né? Às vezes,
eu tenho receio de que ela empreenda porque a história da minha família empreendendo foi ruim. E eu tenho uma crença limitante dessa que a gente falava no começo, de que achar que sempre que empreende vai gastar dinheiro, ou quando empreende acaba com o patrimônio da família. Então, às vezes, eu posso trazer a minha história de vida para esta nova relação e isso virar uma diferença, né? De novo, diferenças são riquíssimas para as relações, diferenças apimentam as relações, diferenças são importantes, elas existem em todas as relações, não existe seres iguais, sempre somos diferentes, a gente pode ter um caminho em comum, né? Agora, quando o pensar é diferente, eu acho que é importante colocar com mais clareza, e isso, às vezes, a gente precisa de um terceiro, mas às vezes a gente precisa só de franqueza entre um e outro, o que é meu plano de carreira, e o outro poder ouvir isso, o que é meu plano de empreendimento, e o outro poder ouvir isso, e ouvir não só eu vou fazer uma pós-graduação, mas dizer o seguinte, eu acredito que para minha carreira fazer um mestrado vai ser importante, ou eu acredito que se eu investir aqui X dinheiros no meu negócio, eu vou ampliar meu faturamento para tanto. Se eu coloco isso na mesa, compartilho com o outro, com clareza, qual que é o meu desejo, o que eu quero, e esse outro talvez já conheça um pouco das minhas experiências, das minhas andanças, né? Mas se a gente, acho que um jeito de promover esse diálogo é sendo franco com o que um quer e acredita, o que o outro quer e acredita, e eu diria que a primeira coisa que a gente faria, e eu vou colocar ser mais didático aqui do que eu falo com os casais, é num primeiro momento, no primeiro encontro, um fala, o outro fala e não tem réplica. Durmam com isso, né? Eu ouvi o que você pensa sobre carreira, você me ouviu o que eu penso sobre empreendimento e a gente continua essa conversa amanhã. Por que isso? Eu tenho tempo de digerir, eu tenho tempo de desabafar com um amigo meu no dia seguinte, falando, olha, estou preocupado com minha mulher, está pensando nisso, etc e tal. Eu tenho chance de respirar um pouco com isso, ouvir outras opiniões e eu posso voltar para esse diálogo menos armado. Porque às vezes, se eu faço uma resposta, eu vou dar aquela mesma resposta pronta que eu já tinha pronta há 10 anos e continuo falando há 10 anos. Não vai dar certo, não vai dar certo, não acredito na sua carreira, eu acho que isso não é por aí. E a gente dá um pouco de possibilidade para oxigenar, né? Então, eu acho que, de novo, se já são uma sociedade, vou transferir a sociedade afetiva para uma sociedade comercial. São dois sócios de um negócio. Um está querendo fazer um investimento e o outro não, enfim, tem diferenças. Mas se eles não falam, o que vai acontecer com o negócio? Tem que entrar no grupo VIP para... Dá para não falar? Não dá para não falar, né? Então a gente precisa falar para o outro com franqueza, o outro precisa nos ouvir com respeito, e com isso a gente começa a promover um diálogo para oxigenar isso, então a gente promover essa conversa, que seja uma conversa construtiva, respeitosa, entender, olha, eu gostaria que você empreendesse, mas o meu medo é que você acabe com o patrimônio da nossa família. Tem um outro jeito de a gente fazer isso? Eu gostaria que você sim investisse na sua carreira, mas eu tenho medo que você seja promovida e ganhe mais do que eu. Por que eu não posso colocar minhas fantasias de um lado e de outro, né? Às vezes a minha fantasia é que ela ganhe mais do que eu, às vezes a fantasia dela é que eu acabe com o nosso patrimônio que a gente construiu até agora. Então, ao colocar isso na mesa, talvez a gente possa dar passos depois, de novo, mais maduros na construção desse diálogo, dessa sociedade, né? Que ela vai caminhar, e se a gente apagar os desejos, não permitir que os outros caminhem, não permitir as diferenças, a gente acaba ficando sem saída. Ô, Fabiano, aproveitando a oportunidade, né, eu vou... são duas coisas. Uma, eu vou falar sobre uma novidade, né, que a partir de hoje nós estamos criando um grupo exclusivo VIP, né, para as pessoas receberem um pré-lançamento. Né? Semana que vem nós vamos fazer um pré-lançamento de um produto do Fabiano Calil, mas para isso você tem que se inscrever através de um grupo de WhatsApp. O Leonão vai colocar aqui embaixo agora esse grupo, e você tem que mandar o inscrito para esse grupo, escrito Grupo VIP, e você vai passar a fazer parte desse grupo VIP, que vai ser exclusivamente para falar do produto do Fabiano Calil. Mas quando você está voltando no assunto que você falou de conversar, né? Eu tenho até uma coisa que é meio engraçado, talvez trágico, mas engraçado. Quando em Londres, logo no início, quando a gente começou junto lá, trabalhando, eu e a Dani, ela, como ela dava aula de Pilates, ela tinha um ganho que chegava a ser superior ao meu. Durante um bom tempo, ela estava ganhando mais do que eu. E eu lembro que você estava falando sobre conta conjunta e tal, e eu falei assim, Dani, vamos ter uma conta conjunta?
E ela, de jeito nenhum, porque você é gastão de tudo mais, eu não quero saber de misturar um dinheiro com o outro. A maneira qual a gente começou a se entender, e a gente tem uma conta conjunta, mas tem conta separada também, foi que eu virei para ela e falei o seguinte: eu só tenho uma certeza na minha vida, eu vou ser muito rico. Se as contas não forem conjuntas agora, enquanto a gente não é muito rico, depois que eu for muito rico, ela é só minha e a sua é só sua. Beleza? E aí, a partir dali, apesar de ter sido uma brincadeira, a gente conversou e passou a se entender muito mais. Tudo a gente fala hoje junto. Quando a gente fala em investimentos, quando a gente fala em, seja educação das crianças, como que nós vamos fazer, seja em viagem, cada uma dessas coisas é discutido entre o casal hoje. Mas lá atrás era uma coisa muito difícil da gente fazer isso. Foi um trabalho, como você falou, dorme, descansa, conversa, pensa nisso, pensa naquilo, eu tenho as minhas vontades. Dessas últimas 2 lives que a gente fez, eu falei várias coisas para ela. Quando você falou assim, se eu não me engano foi semana passada, que você comentou assim, as pessoas pensam muito em criar poupanças para os filhos e esquecem de si próprios. Né? Eu sei que é um assunto semelhante, né? É uma continuidade da semana passada, mas que isso acontece. Por quê? Porque muitos dos casais, até o Vladimir colocou um negócio aqui, é que talvez seja, não sei se seria isso que ele quis dizer, mas foi o que eu entendi. Ele falou assim, existe também uma cobrança constante da sociedade. Se namora, quando vai casar? Se casa, quando terá um filho? Se tem o primeiro, quando virá o segundo? Então, assim, até mesmo a sociedade, as pessoas fazem... acabam se envolvendo na vida do casal. E se eles não tiverem um relacionamento, eu acho que isso pode prejudicar muito, né? O que você acha disso? Eu diria que essa coisa é muito bacana, né, Leandro? O casal pode discutir o que quiser a 4 paredes, mas socialmente não. Socialmente, a gente se defende como casal. Socialmente, se alguém falar mal da minha companheira, eu vou defendê-la. E espero a mesma coisa dela, socialmente. Eu posso chegar em casa e dizer para ela que eu discordo absolutamente do que ela fez. Mas publicamente significa, inclusive na frente dos filhos, eu sempre apoio o outro. Essa dica ela é muito importante, ela funciona muito bem. Porque imagina que eu começo a falar mal do meu sócio, como é que vai ser? Imagina isso. Eu começo a chegar lá, enfim, publicamente, ou nas rodas pequenas, não importa, e começo a falar mal do meu sócio, da minha sócia. O que isso vai fazer com o meu negócio? Ele vai minar o meu negócio, né? E esse meu negócio casamento, esse meu negócio família, ele é muito importante, imagino, porque senão as pessoas não teriam assinado com tantas testemunhas assim, né? Um documento, um pacto, um contrato. Então, se é importante, cuide. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Mas claro que não é fácil conviver com as diferenças, porque tem as oportunidades, eu vou ficar muito rico, e tem os riscos, você é muito gastão, vai acabar com tudo que a gente tem, né? Agora, entre riscos e oportunidades, como é que a gente pode, juntos, como sócios, um vigiar e apoiar o outro para que a gente consiga viver bem com o que a gente tem hoje, e que quando a gente tiver mais próspero, mais rico, enfim, a gente caminhe junto. Eu trago aqui o exemplo dos jogadores de futebol. Já atendi alguns no caminho, esportistas, enfim, artistas, e eu vejo uma diferença, é tão bacana isso que eu vejo como diferença. Quem já era casado e comunicava-se com a família bem sobre dinheiro antes do sucesso, mantém patrimônio ao longo da vida toda. Quem não tinha uma estrutura de sociedade afetiva, não tinha uma boa relação familiar no começo, não tinha pai e mãe apoiando, enfim, e fez dinheiro sozinho, e essas relações vieram depois do sucesso, é mais difícil ele conseguir preservar esse capital no tempo. Isso é um olhar empírico de observação, que eu compartilho aqui com vocês, mas é uma observação muito interessante, que dentro disso que o Leandro comentava do caso dele, né? Quando a gente faz um pacto antes, a gente se apoia antes, a gente tem gratidão por aquela pessoa depois, porque ela fez parte desse crescimento, ela fez parte dessa conquista toda que aconteceu. Quando a gente, de algum modo, separa as coisas logo do início, né? A gente promove, e de novo, tem separações que são necessárias às vezes um tem um estilo, outro tem outro. Vou dizer que algumas separações que acontecem em família que funcionam muito bem. Às vezes eu pego a pessoa que tem esse perfil, esse jeito de mais gastador e coloco ele para pagar as contas da casa. E a pessoa que é mais cuidadosa com o dinheiro, eu coloco ela para poupar e coloco contas diferentes. Isso faz com que aquela pessoa que tem um perfil, enfim, de algum modo
que gasta, enfim, ela vai ter o condomínio para pagar, as contas da escola, enfim, ela vai ter menos oportunidade de se lambuzar, vou dizer assim, né? Agora, se eu tenho já uma outra pessoa que ela é mais organizada e ela consegue guardar dinheiro, isso também funciona ou vice-versa. Ou eu pego, também é um modelo que às vezes funciona, eu gosto de fazer apostas avessas às vezes, você que gasta mais dinheiro, você vai guardar o X% da sua receita e você vai ser o responsável pela poupança. E a gente tem que ter esse pacto entre a dupla, a gente tem que ter esse pacto entre a sociedade, né? Às vezes, apostar num ou no outro e separar um pouco os papéis ajuda para que esse casal construa conjuntamente o hoje, pagar contas, e o amanhã reservar algum dinheiro para realizar coisas futuras, né? Mas vou voltar com o exemplo que você deu, esqueci o nome dele que fez a pergunta agora, que ele trouxe aquela questão, então, pô, mas tem uma cobrança social, né? Então, se eu e ela não estamos acordados, se a gente quer ou não quer ter filhos, os dois ficam reféns ou um fica brincando com o outro, porque assim, eu quero, ela não quer, né? E a gente fica se provocando. Se eu sei que ela não quer e é convicta, ou nós decidimos que não queremos, ou se a gente ainda não decidiu, mas eu sei que ela não quer e eu quero neste momento, quando perguntarem, eu tenho que ser casal, sócio, vou dizer o seguinte: nós não estamos com esse assunto em pauta no momento. E cortar o assunto logo no começo e preservar a minha sócia. E vamos pensar que eu fiquei o tempo todo enxuriçando ela. Quando for o avesso, quando for o caso de eu querer e ela não, ou eu não querer e ela quiser, enfim, eu vou ser alvo dessa mesma chacota, né? Então, cuidem-se, preservem-se, respeitem-se, principalmente em público, e para fazer isso em público eu tenho que estar alinhado e me respeitar no íntimo, né? Entre os dois. Os efeitos da sociedade, quando a dupla tem clareza do que quer, mesmo com diferenças, para fora vamos falar do quê? Para fora vamos dizer que nesse momento não. E aí vocês têm um acordo, e esse acordo blinda o casal, que é algo muito importante, né? Tá me ouvindo? Tem uma pergunta aqui, até a Fabiana Feitosa perguntou: tem algum aplicativo indicado para controlar as despesas pessoais? Tem algum aplicativo que indicaria? Hoje em dia tem um monte de aplicativo, assim, é até difícil a gente recomendar um. Tem um que eu diria que ele é talvez um pouco mais popular hoje, é um aplicativo gratuito, enfim, que é o Guia Bolso, mas tem muitos outros, né? Se falar de um só seria até injusto, mas é um desses que baixa os dados da conta corrente do cartão para finalidade gerencial, você precisa fazer algum ajuste ali, mas hoje em dia eu não te indicaria um especificamente. Estou comentando o Guia Bolso como um primeiro para vocês fazerem buscas aqui, mas hoje em dia tem muitos aplicativos bacanas, as próprias instituições já têm hoje modelos muito mais, das próprias faturas de cartão de crédito, já mostram seus gráficos, enfim, mas vamos lembrar que antes do aplicativo precisa do diálogo, tá certo? Não adianta chegar lá com o aplicativo e não me comunicar com o outro, falar assim, olha, eu já fiz, agora é você, para não virar uma cobrança. Então, primeiro converse e diga assim, olha, que tal a gente organizar nossas finanças? Vamos baixar um aplicativo? Eu acho que tudo que for feito em conjunto, colaborativo, vai ter mais chance de dar certo. Inclusive, pesquisar um aplicativo juntos, para fazer um controle em conjunto. E por que vamos fazer o controle, né? Não comece a fazer um controle sem ter um porquê. Olha, eu acho que a gente podia economizar mais, será que se a gente pudesse guardar mais para fazer algo? Tem um porquê antes de controlar, porque só controlar, já disse, é chato. Mas tem que ter uma razão para vocês controlarem que faça sentido. E aí o controle vai ter um lugar, né? Que é o lugar dele de controle, para ajudarem a se planejar, mas planejar para quê? Tenha a razão primeiro e depois as ferramentas. Maravilha. Eu vi que teve um monte de gente aqui que já colocou lá, já coloquei no grupo, já mandei, já enviei. Então, obrigado, né? No dia 25 vocês vão receber várias informações desse pré-lançamento que vai ser sensacional do Fabiano Calil. Olhando aqui, Fabiano, assim, você comentou logo no início, e eu lembro da Viviane falar sobre, eu vou voltar nesse ponto porque eu acho que isso é importantíssimo. Você falou assim, compartilha com as pessoas ao seu redor, né, as pessoas que estão mais próximo de você, das suas vontades, dos seus desejos. Mas tinha um dizer muito, até minha mãe está presente aí, eu lembro que ela falava muito isso para mim,
não conta essas coisas para as pessoas porque eles vão roubar suas ideias. Né? Isso tinha muito isso. O que você falou é muito o que eu faço hoje. Eu conto para as pessoas, principalmente por um processo de accountability, de depois ter que prestar conta para essas pessoas do que eu falei que eu estaria fazendo. Como é que você vê que poderia, assim, não só falar, mas existe alguma técnica que a gente possa ajudar as pessoas a elas verem de uma maneira diferente? O que é que elas podem contar, o que não podem, o que deveria guardar como segredo? Como é que funcionaria isso? Eu acho que o primeiro segredo para a gente guardar são as intimidades dessa família, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente deve guardar, deve preservar, separar o que é público, o que é privado. Eu acho que esse é um ponto importante e só expressar aquilo, com certeza o Leandro não fala nada que não tenha o consentimento da Dani de alguma maneira, né? Então, que vá para o público aquilo que é acordado dentro do privado. Eu acho que esse é o primeiro cuidado do que a gente deve guardar e reservar como segredo dentro de casa. Eu não quero que ninguém saiba da minha dívida do cartão de crédito. Ok, isso é um acordo, foi feito entre os dois acordaram isso, ninguém vai falar lá fora, né? Eu não quero que ninguém saiba que a gente vai fazer isso. Ok, acordo entre o casal, eu acho que esse deve ser um segredo. Agora, acho que isso é um pouco diferente, Léo, essa tem uma mudança da geração dos nossos pais para a nossa geração, principalmente para a próxima, nós somos o meio do caminho, né? Que a gente vinha de uma economia que era muito de um rouba-monte para uma economia que é uma economia necessariamente compartilhada, né? A gente está com uma economia absolutamente diferente, a economia das próximas gerações, em relação à geração que foram dos nossos pais e avós. Eu acho que hoje em dia, eu diria um pouco diferente disso, a gente guardava conhecimento, né? A gente acumulava conhecimento só para nós. Hoje em dia a gente compartilha conhecimento. Acho que se a gente olha o exemplo dos softwares livres, das universidades todas que estão ali compartilhando conhecimento, é só a gente olhar as redes sociais, o que as pessoas hoje fazem, enfim, a gente pode ver que a gente está indo para a economia do compartilhar e como é que o que a gente deve compartilhar de novo desses desejos, essa nossa lista? Eu disse que para pessoas da nossa confiança, pessoas muito íntimas, muito próximas, que eu não suspeitaria que ela vai roubar uma ideia minha, por exemplo, né? Eu não vou compartilhar alguma coisa que eu acharia que eu pudesse tomar um tropeço, né? Ou um puxão de tapete. Eu estou compartilhando com alguém que, a priori, eu tenho confiança, mas eu estou compartilhando nessa questão social que a gente comentava, enfim, de eu me comprometer com o outro, e aí com isso eu me comprometo comigo mesmo, mas dentro daquilo que eu não estou ferindo nem a intimidade da minha sociedade afetiva, e nem estou deixando alguma coisa falando para alguém que eu não tenho toda e total confiança, né? Ou seja, eu estou num ciclo de confiança e acordado dentro de casa que eu vou compartilhar aquilo ali, não vou falar para alguém algo que a minha sócia também não conheça, né? Lembra das traições que a gente comentava aqui, as traições que acontecem também na comunicação. Fabiano. Pois não. Só um comentáriozinho rapidinho aqui. Tem gente mandando mensagem de texto. Para entrar no grupo é do WhatsApp. Então a mensagem tem que vir por WhatsApp. Não pode ser por mensagem de texto, pessoal. Muita gente mandou mensagem de texto. Muita gente mandou de WhatsApp. Mas é só para lembrar. É o WhatsApp, não mensagem de SMS. Aqui teve uma pergunta aqui que eu comecei a ler. Aqui, ó. Qual a melhor maneira de encaminhar um adolescente para focar e alcançar sua realização profissional, financeira e emocional? Para um adolescente? Isso. Dar autonomia para ele, como a gente teve. Deixar esse jovem morar sozinho, deixar esse jovem fazer as suas primeiras entrevistas de emprego, incentivá-lo a ir para o mundo real, para a economia real, para fazer, enfim, ir atrás do seu trabalho. Acho que esse é o ponto onde a gente incentiva que ele, de fato, tenha um caminho, como a gente teve a oportunidade de trabalhar, né? Quando a gente hoje pensa em proteger um filho até os 40 anos de idade em casa, a gente não está incentivando ele a ir para a autonomia. A gente está incentivando, a gente está atrofiando o lado desejante dele, né? Acho que um grande incentivo que a gente deve dar para um jovem hoje em dia é incentivar que ele se responsabilize pelas contas dele, que ele se responsabilize pela moradia dele, que ele se responsabilize pela busca de trabalho dele, e esse é um passo dolorido para os pais de hoje em dia, mas fundamental para a gente gerar autonomia nesses jovens, né? Deixar que eles encarem o mundo real assim que for possível,
poxa, mas em detrimento dos estudos, faça junto, como fizemos, né? Mas que ele faça um estágio, que ele não comprometa os estudos, mas que ele faça em conjunto, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante, que eles tenham autonomia desde cedo. Acho que esse é um grande antídoto, né? Fabiano, não sei, a gente falou que a gente vai fazer um sorteio, né? Mas eu também sei do seu horário. Não? Sim? Não? Sim. Sim. O Leonan, gente, ele tá escondido aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele fica escondido ali, ó, mas é ele ali, ó. O Leonan ali, ó. Aqueles papéis ali, gente, é tudo coisa minha, tá? Eu vou colocando tudo na parede, mas esse é o Leonan, ó. Aí ele fica falando ali comigo. Primeiro que ele sabe que eu sou homem, eu já não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí ele quer falar comigo, quer que eu fale com vocês. Então, aquela confusão, Fabiano. Ele achou que eu não ia mostrar ele, se deu mal. Tá aqui roxo agora, rindo desse jeito. A gente vai fazer um sorteio como combinado, mas eu sei que seu horário hoje está apertadíssimo, então eu queria agradecer a sua presença. Para quem continuar aqui, eu vou fazer nos próximos 3, 4 minutinhos esse sorteio, então, mas só para quem estiver presente, nós vamos fazer o sorteio. Se a pessoa não responder ali que ela está presente, eu vou contar até quanto? 5, né, Leonardo? Não, tem que ter um delayzinho. Vou contar até 10 e a gente vai fazer um novo sorteio. É uma ferramenta na internet, não é isso? Sim. Então, é uma ferramenta eletrônica que vai decidir quem é o ganhador desse prêmio maravilhoso. Então, Fabiano, obrigado mais uma vez. Lembrando a todos, escrevam nesse WhatsApp, porque vocês vão ter algo assim exclusivo para vocês e desse pré-lançamento desse produto sensacional do Fabiano Calil. Então, muita gente já se inscreveu, obrigado. Eu sei que você talvez esteja assistindo fora, não ao vivo mais, mas gravado. Então, entra lá, manda pra gente, que você vai receber exclusivamente isso. Obrigado mais uma vez, Fabiano. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos ouviram hoje pelas perguntas e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro. Valeu. Maravilha. Agora fica todo mundo aqui comigo, que a gente vai fazer já esse sorteio, né? De um par de ingressos do Millionaire Mind Intensive e também, Léo, o podcast é para do Fabiano Calil. Todo mundo que está participando. Então, é isso que eu queria que ele falasse, porque ele para todo mundo que está participando vai receber, né, um podcast do Fabiano Calil e também um sorteio. Eu não sei como funciona, mas não tem problema, eu não preciso saber. Quem precisa saber é o time. Que amanhã, eu já vou aproveitar aqui para fazer a minha propaganda. Amanhã, ao 12h30, eu vou estar fazendo um live na minha página do Facebook, falando exclusivamente sobre time. Então, e vou ter um convidado muito especial, que ele está presente aqui nessa live agora. Então, mas eu acho que não foi criado com o nome dele, só porque é uma suspense. Vamos lá, Léo, como é que a gente faz aí esse... pessoal, esqueci de um negócio. Você precisa de 5 minutos, você quer me matar com 5 minutos? Tudo bem, vamos lá. Eu esqueci de um negócio. Eu vi e eu achei sensacional, eu só não vou lembrar o nome da pessoa aqui. O Silvio entrou e falou assim, pessoal, cheguei só agora, perdi alguma coisa. Eu queria parabenizar a pessoa que escreveu, eu estou tentando procurar o nome aqui, que ela falou assim, muito. Foi sensacional o fato dela... Cadê, caramba? O Silvio escreveu, né? O Silvio, meu preparador físico, que vai estar amanhã cedinho comigo lá, me ajudando. Ele colocou, olha lá, cheguei, perdi muita coisa. Aí quem foi aqui? A Angélica Araújo. Perdeu, Silvio. Achei sensacional. Parabéns, Angélica, pela clareza, né, de explicar que realmente, naquele tempo ali, ele já tinha perdido muito conteúdo. Mas ele, deixando claro, ele pode rever. Você pode rever, Silvio, o início. É só entrar lá no Facebook e ver o início. Mas desculpa ter que colocar isso, Silvio, mas ficou engraçado. Enquanto o Leonan está preparando aqui, vamos lá, tem uma pergunta aqui. Onde eu consigo ter acesso à gravação dessa live? Quero ver em outra oportunidade com minha esposa. No próprio Facebook. Você vai disponibilizar no YouTube? No YouTube, a gente vai mandar por e-mail. Também você vai receber por e-mail um link para acessar no canal do YouTube. Então, você vai ter essas duas opções. Ou no Facebook, ou no YouTube, para que você possa fazer isso. Mas o que eu tinha esquecido de falar aqui no início, eu peço desculpa, mas antes tarde do que nunca,
Se você gostou, assim como a Angélica gostou e colocou, que ali eu entendi que ela gostou e foi uma brincadeira com o Silvio, cara, compartilha. Muita gente pode estar precisando ouvir isso. Muita gente pode precisar ouvir esse comentário, como a Vivi colocou ali, como eu falei, de como minha mãe falava, que ela escreveu, inclusive. É verdade, era isso mesmo. Mudou, lógico, ela não é mais assim que ela fala comigo, porque ela sabe que eu também mudei, as coisas mudaram. Mas a Vivi comentou ali que falavam que ia dar, vamos colocar olho gordo e não vai acontecer. Não acontece muitas vezes porque não tinha que acontecer ou porque você não fez o que deveria ter sido feito para que aquilo realizasse. Então, você me diz a hora que você estiver pronto. Então, assim, às vezes as pessoas realmente procrastinam e não fazem. O Bruno está perguntando, quero MMI. O Mariano, MMI em Porto Alegre. Precisamos de parceiros, ao Cleiton falando que precisa em Recife, precisamos de parceiros locais para nos ajudar a levar o Millionaire Mind Intensive para outras cidades. Então, já fica claro aí aqueles mandam uma mensagem para mim depois e falam, eu tenho parceiro, eu tenho como ajudar, a gente vai poder fazer isso. A Renata está perguntando, Léo, as outras lives estão gravadas? Estão. Aonde? No Facebook. E amanhã a gente vai mandar as 3 sequências. No próprio Facebook. E amanhã vocês vão receber por e-mail as três últimas lives com o Fabiano Calil, que é um cara sensacional, assim. É divertido, é legal, é o jeito como ele fala, simples. E eu falo assim, ele realmente consegue passar a mensagem de uma maneira muito fácil para todos nós podermos praticar o que a gente aprende, né? Salvador, a mesma coisa, a gente precisa de parceiro local. O Marcelo está falando, está chegando mais uma etapa do Quantum Leap de BI, com certeza, julho, mas a gente fala disso mais para frente. Semana que vem eu vou estar falando sobre isso. E tá pronto, Léo? É a pecinha atrás, sabe aquele negócio assim quando não funciona, você fala, travou. Aquela pecinha atrás do computador. Pior que travou então, mesmo. Pior que travou mesmo. É a desculpa que ele está falando. Eu quero ver como é que ele vai se livrar dessa agora, que ele falou, fala e já faz isso. Gente, o Fabiano realmente teve que sair, ele tinha avisado do compromisso dele, por isso que dessa vez a live foi um pouquinho mais curta. Mas vocês vão poder ter mais informações sobre ele, porque é um cara que eu falo assim, eu vi o treinamento dele, eu acompanho para poder também falar com direito do assunto, e é muito sensacional. Então, o Marcelo falando que a galera adorou o Fabiano no FFS, sem dúvida, foi uma apresentação assim, do primeiro dia que o pessoal ficou, uau, eu não imaginava que o cara pudesse fazer tanto assim, né? Então, obrigado, Carol, pelo a gente é demais. Eu tava olhando aqui, gente, eu tô acompanhando no meu Facebook aqui, tem aquele negocinho de coraçãozinho aí, põe um coraçãozinho pra gente aí. Eu sei que eu sou pedinte, mas depois que eu comecei a fazer esse monte de curso com as pessoas, eu comecei a ficar uma coisa que minha mãe falava quando eu era criança, que eu era muito envergonhado, tímido. Então, você tá vendo? Tá subindo uns coraçãozinhos aí, sou eu que fico apertando isso. Mas, pô, me ajuda aí, aperta aí vocês também. Põe aí um monte de coraçãozinho pro Fabiano Calil para aparecer aquele negocinho bonitinho ali. Não sei se ajuda em alguma coisa. Ajuda na propaganda, Léo? Ajuda na propaganda. Então, olha lá, viu? Valeu, Ivo. Gente, Ivo, né? Depois eu vou te agradecer mais uma vez pelo presente maravilhoso, né? A live que eu consegui fazer ontem no avião. Já tá pronto? Já. Já tá pronto. Já tem ganhador? Já. Como é que funciona isso? A gente tem que perguntar se a pessoa tá aí, né? Começa com Leandro. Começa, eu ganhei? Não, Ué, mas eu tava lá, também mandei meu treco. Tem algum Leandro aí participando? Vamos ver. Fala aí, se tiver algum Leandro participando, tirando eu, né, gente? Mas, assim, vê se tem aí algum outro Leandro. Vou contar até 10. Vamos lá. Carol, não. Carol, é Leandro o nome. Leandro, vamos lá. 1, 2, 3. O Wagner já falou, não está. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Esse Leandro já foi. Isso, Cleiton. Cleiton já mandou lá, já foi. Vamos para outro nome agora, Léo. Tem uma ferramenta ali que ele vai lá. Eu quero olhar aqui, gente, só para ver como é que é. Então, ele está olhando ali. E vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo esse trampolim que eu tenho aqui? Isso é geralmente, assim, eu vi uma vez o Tony Robbins fazendo isso. E eu às vezes, eu uso isso para sempre começar a fazer. Antes de começar a fazer a live, eu venho aqui e começo a ficar pulando, porque aí aumenta a energia. E a gente chega com mais energia falando. Isso é muito legal. Vamos lá. Marelisa de Assis. Marelísia. É isso? Marelísia. Vamos lá. Eu vou começar. Já está aqui, Sueli. Já sorteio de novo. Vamos lá. Agora eu vou começar a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tá. Então, quem vai ganhar? Quem tá com vontade de ganhar esse treinamento, esse par de ingressos para um treinamento sensacional que mudou a minha vida e mudou já de milhares de pessoas, mais de 1,6 milhões de pessoas no mundo inteiro. E aqui no Brasil, mais de 25 mil pessoas já passaram por esse treinamento. E além de muitas pessoas terem passado por esse treinamento, várias pessoas de grandes nomes que em breve vocês vão ver sobre essa informação passaram pelo nosso treinamento e por causa disso hoje estão impactando a vida de milhares de pessoas. Então vamos lá. Tem que ser mais um. Quero ver, eu quero par de ingresso. Vamos lá. High Energy wins. Quem tem mais energia vence. Ana Cecília, vamos ver. Tem Ana Cecília aí? Ana Cecília tá aí. Vamos ver. Vamos lá de novo, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ana Cecília não tá aí. Vamos lá. Vamos sortear de novo. Vamos bater o tamborzinho e ver uma pessoa. Tá difícil, hein? Tá difícil. A pessoa tá deixando de ganhar um treinamento sensacional. Um par, porque ela pode levar um acompanhante ou mesmo vender o outro ingresso. Fernando Pessoa, tá aí? Fernando Pessoa. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Também não tá. Caramba, perdeu. E olha que engraçado, aumentou o número de gente ao vivo agora, né? Então o pessoal deve estar comentando ou compartilhando alguma coisa assim. Põe logo o meu nome aí, ó. O Hélio falou. Verônica Lira Matias. Verônica Lira. Essa eu vi que tá aí. Vamos ver se ela vai falar que é ela ganhadora. 10, 9, 8, 7. Verônica Lira. 6, 5, 4. A Verônica estava ao vivo. Por que ela não está ouvindo? 3, 2, 1. Deu. Tá aí. Tá aí? Ela respondeu. Nos 45. Parabéns, Verônica. Mas se deu bem nos 45 do segundo tempo. Já estava quase mudando. Então, mas parabéns. Você ganhou um par de ingressos. Depois o Leonan, ele vai entrar em contato contigo, porque ele tem seu telefone. Ele entra em contato contigo para te passar esse par de ingressos. E aí eu sei que você já fez, então você dá de presente, ou você vende, você faz da melhor maneira que você puder. Mas, pessoal, foi um prazer sensacional estar aqui com vocês. Lembra, amanhã nós temos um encontro para quem puder estar presente ao 12:30 lá na minha página, Leandro Marcondes. Eu vou falar sobre time, sobre o Power Team, que eu falei semana passada em Londres, mas vou refazer essa semana de uma maneira diferente. E também o Thales está lembrando ali que ela conseguiu. Que ela tá... Não, senhor, estou respondendo desde o início. Você ganhou, sim. Aqui tem um delayzinho aqui nos comentários. Agradecer a cada um de vocês. Lembre-se, para você ainda que não se inscreveu, manda lá para o WhatsApp, não mensagem de texto, para o WhatsApp,
Grupo VIP. O Leonardo tá rapidinho lá. E aí, a partir de segunda-feira, você vai receber um link e vai ter oportunidade do pré-lançamento desse produto sensacional desse cara que é um fenômeno. Quem estava na FFS teve um gostinho, vocês já tiveram um pouquinho do gostinho disso e vão ter ainda muito mais. Então, obrigado, parabéns. Parabéns, Marcelo, parabéns a Mauri, que está falando, né, parabéns. Estou vendo ali, ó, a Norma também. É muito legal ver. Isso é uma das coisas que hoje, no Mastermind que eu faço parte com o Blair, ele falou, ou melhor, hoje não foi o Mastermind, foi o grupo do BSTA, em que ele falou o seguinte, que realmente quando você começa a crescer cada vez mais, quando você começa a comemorar muito mais a vitória dos outros. Então, parabéns a todo mundo que já comemorou ali. Léo, o povo... Esse pessoal, eu vou falar o seguinte, quer ver aqui, ó? Eu já vou citar nome porque eu conheço esse povo. Espera aí. Olha lá, ó. Fabiana Feitosa, Paula Mariano, quem mais? E outros ali que estão vendo, vocês já participaram do GBI, né? Esse pessoal já participou do GBI, porque eles já aprenderam a pedir, né? Ou já sabia por algum outro motivo, mas o pessoal pede mesmo. Então, tá bom. Como foi o aniversário do Luca, dia 15, que não tem nada a ver com a história, uma coisa com a outra, só que esse vai ser um ingresso. Não vai ser um par, vai ser um ingresso. Faz aí de novo, Léo. Consegue? Dá. Ele vai fazer mais um. Quem vai ser? Eu quero saber aí quem vai ser. Coloca aí, escreve aí. Somente quem estiver presente nesse exato momento. Tiveram 20 pessoas que já saíram do momento em que a gente está sorteando esse agora de novo. Obrigado, Verônica. Brigadão mesmo. Então, vamos lá. Mais uma pessoa vai ganhar. Vamos ver. Mimai Sememo. Nimai. Vê se tem aí um nome chamado Nimai. Eu vou contar também como eu fiz com as outras pessoas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fabiana, verdade. Perder não ofende. Exatamente. E é muito legal, né, comemorar a vitória dos outros. Então, vai ter que ser de novo outra pessoa. Vamos lá, vamos ver quem vai ser, Léo. Tá difícil. Camila Casagrande. Eu não vi esse nome. Camila Casagrande. Vamos lá. Tem Camila aí? Eu não vi esse nome ali, não. Camila Casagrande. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou sorteando de novo, gente. Eu estou vendo que vocês estão pedindo, mas eu estou sorteando um ingresso. Olha, já aumentou também. Voltou, subiu mais gente de novo. Vamos lá que a gente consegue. Mais um nome. Porque não deu, não saiu. Roberto Filler. Eu também não vi esse nome, não. Roberto. Vamos lá, eu já vou contando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Próximo, Léo. Oscar Júnior. Também não. Não vi esse nome. Oscar. Vamos ver se tem algum Oscar aí. Não tem, mas vamos ver outro. Oscar não tem. Oscar não tem. Você vê, muitas pessoas adoram se inscrever nesses grupos, mas acabam não participando por diversas coisas. Pode ser compromisso, mas pode ser também por outros motivos. Alexandre de Itaipu. Não. Eu também não vi esse nome, não. Vê outro aí, Léo, enquanto isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O Wagner perguntou ali. Não chamou Wagner?
Facilita a vida, Léo. Cara, tem uma ferramenta que o Léo... Léo, ali, ó, gente, é ele ali, ó. É ele ali, ó. Ele que tá fazendo isso. Ponto mesmo, ó lá, ponto, ó. Né? Então... 470. Vamos ver se agora sai. Júlia da Silva Porto. Quê? Júlia da Silva Porto. Não vi esse nome. Júlia da Silva. Não, também não. Júlia. Não? Não. Meire Ferreira da Silva. Meire. Eu também não vi esse nome, não. Meire Ferreira da Silva. Tá aí. Olha lá, ó. Eu quero ganhar, Léo. Meire, você ganhou. Parabéns. A Meire ganhou. Parabéns. Esse próximo ingresso foi dela. E, Léo, você já entra em contato com ela também, né? Sim. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, principalmente por esses compartilhamentos, por essa brincadeira, por tudo isso que a gente fez aqui. Obrigado mesmo. Acompanhe no e-mail de vocês, que vocês vão receber os 3 vídeos, os 3 últimas semanas do Fabiano Calil, para que você tenha. Se você não tem, se você não viu, você veja, e se você já viu, reveja, porque provavelmente muita coisa já pode ter esquecido, e manda lá o WhatsApp para o grupo VIP, para que você participe desse grupo sensacional, que semana que vem nós vamos estar, né, mandando muita coisa legal para vocês. Tá bom? Um beijão a todos, um beijo a todos vocês. A gente se vê em breve, seja hoje, amanhã ou depois de amanhã, né, em alguns dias que eu estiver aqui no Brasil. Caso contrário, a gente se vê quando a gente estiver em algum lugar. E obrigado quem puder estar amanhã no meu canal, lá na minha página. A gente vai falar sobre isso. E quem sabe a gente faz algum sorteio. Quem sabe? Não vou dizer que sim nem que não. Mas eu vou ter um convidado muito especial que estava aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, eu já dou um livro para aquela pessoa. Quer dizer, eu não sei se o Léo fez isso. Deixa eu ver o que o Léo fez aqui. Antes que eu fale que... Vou dar um livro e está lá escrito na cara de todo mundo qual é o nome da pessoa que vai estar comigo amanhã. Mas eu acredito que ele não tenha feito isso ainda. Não, olha lá. Ah, fez sim, cara. Claro que fez. Ele já colocou o nome. Então, essa brincadeira não vale, mas amanhã a gente se vê lá no grupo. Beijão. Eu faço o sorteio amanhã ao vivo com ele, com o Vladimir. Obrigado, gente. Um abraço.